Bom, então, queridos colegas, queridos residentes, hoje é um dia daqueles que eu fico pulando de alegria. Hoje é o dia que eu tenho certeza de que a nossa especialidade é a união dos mais experientes com a energia dos mais novos. Baseados em uma experiência de muito sucesso de alguns anos atrás, reunimos um grupo de colegas muito queridos e organizamos o Quinta Nuclear. Com a fantástica experiência e expertise, tanto em medicina nuclear quanto em ensinar, eu tenho comigo só amigos nessa empreitada. Doutora Simone Brandão, médica nuclear em Pernambuco, amiga e professora sensacional. Doutor Paulo Rosado, médico nuclear no Rio, meu amigo de longa data, com quem eu aprendi muito, e por último, e não menos importante, meu queridíssimo amigo, doutor Marcelo Moreira, responsável pela residência médica em medicina nuclear em Brasília. Esse momento não é meu, não é dos colegas, esse momento é de todos nós. Nosso objetivo é unirmos força para garantirmos o melhor aprendizado a todos que estão se especializando na área que eu, com muito orgulho, amo. A ideia é debatermos, discutirmos e aprendermos. O foco é o residente. Aqui não tem vergonha em não saber, não tem vergonha de errar. Afinal de contas, nós estamos sempre aprendendo. E é por isso que eu agradeço a todos que estão aqui conosco. E peço que vocês nos ajudem a tornar esse momento ainda mais produtivo, convidando cada vez mais outros residentes que ainda não estejam participando dos nossos encontros. Eu poderia continuar agradecendo aos que estão envolvidos aqui no meu projeto, mas eu vou deixar que os maravilhosos Simone, Paulo e Marcelo deem sequência. Aí, rapidinho, meus amigos Bárbara, Lucas, Tinoco e Alessandra, vocês me enchem de felicidade, muito obrigada por estar aqui. Professores Adelanir e Tati tiveram intercorrências e não puderam participar, mas eu queria deixar aqui registrado meu muito obrigada. E queridos futuros colegas de especialidade, Karen, Jonas e Stefan, obrigada por terem topado esse desafio. A todos que estão aqui nos assistindo, muito obrigada. Vamos dar início, então, ao nosso evento Quinta Nuclear. Marcelo. Queridos colegas, queridos residentes, eu fico até sem graça depois da fala da Cris, né? Mas também estou muito lisonjeado em trabalhar com esse time de fantásticos de médicos nucleares, né? Como disse a Cris, o foco hoje são vocês, residentes, né? E por causa de vocês a gente está reunido. Coube hoje a minha função de ser o presidente da sessão. De forma rápida, para que a gente compreenda de como é que vai funcionar a sessão, serão 3 casos apresentados por residentes selecionados, obedecendo um tema pré-determinado, que da sessão de hoje é um Kumama, e com orientação e do professor, dos preceptores deles. Após este caso, nós vamos fazer uma discussão do assunto, e a sessão vai ser moderada pela doutora Bárbara. Como a Cris disse, o doutor Tati teve uma intercorrência, não pôde estar hoje, e a Bárbara, que já tem sido um grande apoio nosso em dividindo as experiências prévias dela e nos orientando durante a criação desse projeto, aceitou em ser nossa moderadora hoje. E vocês, obviamente, são livres para perguntarem durante as discussões, utilizarem o chat, para quem for um pouco mais tímido. E a gente espera conseguir responder a maior parte das perguntas, pelo menos a maioria, e o que não for, para a gente estar aqui para tentar pensar junto. Só lembrando que todos os residentes são super bem-vindos nesse evento, então caso vocês conheçam alguém que não está aqui, que seja residente, por favor, estenda o convite a ele ou a ela, basta ele se associar à sociedade, que é gratuito para o residente, e se inscrever ao evento. Espero que todos nós tenhamos uma noite agradável. Bárbara, vamos lá, agora é com você. Vamos lá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a toda a comissão organizadora por essa moderação. Para mim é muito especial porque, assim, para quem não sabe, esse grupo de discussão de residentes, ele começou lá atrás, por volta do ano 2004, a Alessandra sabe bem, então há quase 20 anos atrás era a reunião da pizza, que a gente fazia uma pizzada em São Paulo e cada residente apresentava um caso, era uma coisa bem descontraída, de aprendizado para todo mundo. E, assim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? A vantagem é que a gente comia pizza, né, no presencial, né? Mas a vantagem desse modelo que a gente, né, que a comissão organizadora está começando agora, esse modelo online, a gente não tem a pizza, mas pelo menos a gente tem o alcance do Brasil todo, né, que é uma coisa fantástica, que, né, o pessoal na sociedade batalha muitos anos para que isso aconteça, e essa foi uma das coisas, né, assim,
boas que aconteceram durante a pandemia, apesar da situação horrível, mas a gente aprendeu, né, a fazer essas coisas online. Então, esse alcance no Brasil todo é muito bom. Então, a gente vai começar, né, com as apresentações. Então, cada residente vai ter 15 minutos para apresentação, 10 minutos para apresentar o caso e 5 minutos de uma rápida revisão bibliográfica. Então, a gente vai seguir um modelo, a gente vai seguir a apresentação dos casos até o final, então são 3 serviços, e no final a gente vai abrir para um grande bate-papo, para uma mesa redonda. É legal que todos façam perguntas, então assim, essa reunião é para os residentes, então vocês, residentes, perguntem, coloquem no chat, porque é justamente essa interação que é o melhor dessa reunião. Então, eu vou começar chamando para o primeiro caso o grupo de Minas Gerais, da Nuclear Med Center, que a equipe do professor Adelanir Barroso, né, que não está aqui hoje, mas o Lucas está aqui representando o doutor Adelanir para nos ajudar. E a residente que vai apresentar o caso é a Keren Tavares, R3 do grupo deles. Então, por favor, Keren, pode começar a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Keren, eu sou residente do 3º ano de Medicina Nuclear em Belo Horizonte, na Nuclear Med Center. O caso que eu selecionei foi uma paciente que realizou todo o seu tratamento e propedêutica dentro do Sistema Único de Saúde. É uma paciente do sexo feminino, 64 anos, hipertensa, faz uso de losartana e Rivotril, e também ela é ex-tabagista e etilista social. Só um momento aqui. Tá dando para me ouvir? Tá dando, sim. A gente está escutando, que é... Ah, não, beleza, então, porque eu esqueci de perguntar. Comecei. Então, essa paciente, ela queixou no final de 2018 um caroço na mama esquerda, procurou o serviço de mastologia e foi iniciada a propedêutica, né? Sendo então diagnosticada através do anátomo patológico e da imunohistoquímica um carcinoma ductal invasor, grau 3, receptor de estrógeno negativo e o marcador molecular HER2 positivo. Foi realizada, então, uma tomografia de tórax em abril de 2019, onde foi identificada uma lesão expansiva em quadrante superolateral de mama esquerda, de contornos lobulados, medindo 4,4 por 4,6 centímetros. E está associado a um espessamento de pele subcutânea. Também foi identificada proliferação numérica de linfonodos axilares à esquerda, que encontravam-se aumentados e de aspecto globoso. Foi indicado para ela também fazer uma cintilografia óssea, que foi realizada em abril de 2019. O tecido ósseo, ele é um dos principais sítios, né, de acometimento de metástase do carcinoma de mama, e a cintilografia óssea é um método bom para avaliar lesões blásticas. O fármaco que foi utilizado foi o MDP, marcado com tecnésio, numa dose de 25 mg, que foi administrada via venosa. Então, os osteoblastos, eles estão em intensa remodelação, provocando uma intensa mineralização da matriz orgânica. E o MDP, ele é uma molécula que você encontra um arranjo de ligação entre o fosfato, carbono e fosfato. O fosfato, ele vai se ligar nessa matriz orgânica nos cristais, né, de hidroxapatita e cristais amorfos de cálcio. Então, a cintilografia dessa paciente foi adquiridas imagens e varreduras de corpo inteiro, laterais, de crânio e de tórax, que nesse estudo não foram evidenciadas lesões osteoblásticas secundárias à neoplasia de base. Então, o estadiamento clínico dessa paciente, ela é um CT4N2M0 com estadio 3B. Foi iniciado, então, o tratamento neoadjuvância com ciclofosfamida, doxirubina e utaxol e terapia-alvo com trastuzumab. Posteriormente, foi realizada a cirurgia, que foi uma mastectomia total, mais o BLS, que foi feito em novembro de 2019. Então, essa paciente ela fez uma linfocintilografia para pesquisa de linfonodo sentinela,
foi realizada no dia anterior à cirurgia e o fármaco de escolha foi o fitato com tequinésio, numa dose de 2,8 mg/kg. O linfonodo sentinela, ele é o primeiro da cadeia, né, ganglionar responsável por drenar uma determinada região. Então, a principal via de disseminação do tumor de mama é através da drenagem linfática. Então, os capilares linfáticos, eles se arranjam na mama como se fosse uma rede convergindo no mamilo. E o principal sítio de drenagem das lesões de mamas são os linfonodos axilares. Então, a célula tumoral, ela consegue penetrar no endotélio capilar, no capilar linfático, e percorrer o vaso linfático e se aderir nos linfonodos. E esse caminho que a célula tumoral percorre, o fitato vai simular. Então, ele é uma molécula pequena o suficiente que penetra o capilar linfático, percorre o vaso e se adere ao linfonodo. Então, foi feito as imagens em projeção anterior e laterais, sendo evidenciados nessa paciente 2 linfonodos axilares em topografia de axila esquerda. É importante enfatizar aqui que foram feitos 4 pontos, 4 injeções em 4 pontos periaureolar subcutâneo, porque a injeção subcutânea, ela drena com maior facilidade para a região axilar. E foi realizada uma cirurgia radioguiada com gama probe e foram retirados 2 linfonodos em axila esquerda. O anátomo patológico, então, revelou que o tecido mamário proveniente da mastectomia ele estava ausente de remanescentes tumorais e os 2 linfonodos sentinelas apresentavam hiperplasia linfóide inespecífica. Então, essa paciente ela apresentou uma resposta patológica completa, com um estadiamento patológico agora como YPT0N0M0. Ela seguiu fazendo adjuvância, então foi feita radioterapia local em região anterior e lateral de tórax, à esquerda, entre abril e março de 2020, e também com a terapia-alvo, que ela usou o trastuzumab até agosto de 2020. Depois dessa data, ela deixou de usar, porque essa paciente ela apresentou alterações cardiológicas, porque a gente sabe que o trastuzumab, um dos efeitos colaterais dele é a cardiotoxicidade, então ela teve uma alteração de fração de ejeção, sendo então suspenso o trastuzumab. Em janeiro de 2021, ela fez uma tomografia de tórax que revelou uma volumosa massa em hilo pulmonar esquerdo, associada a linfonodos e megalias na janela aortopulmonar esquerda e supraclaviculares ipsilateral. Foi concluído, então, nessa tomografia, que são áreas suspeitas para cometimento neoplásico. Ela realizou uma nova cintilografia óssea, com o mesmo protocolo e fármaco usado na cintilografia anterior, foi feita em janeiro de 2021. Então, aqui, à nossa esquerda, tem os exames a varredura que foi realizada em 2019, e à direita a gente encontra a varredura que foi realizada em 2021. Então, são estudos bastante semelhantes, que na varredura de corpo inteiro a gente não encontra áreas osteoblásticas, suspeitas para cometimento secundário. Comparando as imagens adquiridas de crânio em 2019 e 2021, em 2021, em topografia parieto-occipital direita, a gente observa uma discreta área focal de hipercaptação do radiotraçador e foi sugerido correlacionar com outros métodos. Essa paciente ela realizou um PET-CT em fevereiro de 2021, que veio com o propósito de reestadiamento. O fármaco utilizado foi o FDG com flúor, e a dose administrada foi de 8,8 mg/kg, e ela apresentou uma glicemia de 121, realizou o preparo certinho. Então, esse aqui é o MIP da paciente. A gente observa a biodistribuição fisiológica do traçador e algumas áreas de hipermetabolismo glicolítico, são algumas áreas anômalas que eu destaquei algumas. Então, é evidenciado uma massa em topografia perihilar esquerda,
hilar esquerda, com intenso metabolismo glicolítico e apresentando um SUV de 7,1. Então, essa massa ela também está atingindo o lobo inferior do pulmão esquerdo. Foi evidenciado também algumas lesões em linfonodos supraclaviculares e mediastinais, e eu trouxe para destacar os linfonodos com maior SUV que foram encontrados em topografia mediastinal. Então, a gente tem uma imagem aqui à esquerda, evidenciando um linfonodo em nível 5, com SUV de 3,5, e à direita, um linfonodo em nível 3, à esquerda, com SUV de 4,8. Também ela apresentava lesões ósseas. Essa lesão que está apresentada aqui em pedículo vertebral direito de T12, com SUV de 4,2, e em topografia mais posterior de ilíaco esquerdo, com SUV de 4,5. Então, essa paciente ela agora foi reestadiada e ela foi classificada como um estádio 4. Atualmente, ela está em quimioterapia, ela faz uso do docetaxel e ela retornou com uma terapia-alvo, que é o trastuzumab, e está sendo acompanhada pela cardiologia. Então, agora vou falar um pouquinho sobre o PET-CT com o FDG, o FUR, né, no câncer de mama. Então, o PET, eu vou falar um pouquinho sobre a sensibilidade e a especificidade no tumor de mama. Então, para a lesão primária, ele tem baixa sensibilidade e baixa especificidade, sendo que existem outros métodos que são melhores para avaliar a lesão primária, como a mamografia, ultrassom, até mesmo a ressonância. Os linfonodos axilares, eles apresentam baixa sensibilidade em comparação com a pesquisa intraoperatória de linfonodos axilares, porque o PET, ele tem uma limitação para lesões microscópicas. Então, se fizer um PET e avaliar e não encontrar hipermetabolismo glicolítico em região maxilar, não significa que não tem doença. Pode até ter doença, isso porque tem essa limitação do método. O padrão ouro é o quê? O linfonodo sentinela, né? Com o tequinese, ou até mesmo o azul, que é o corante, utilizado durante a cirurgia. Mas os linfonodos axilares, eles apresentam alta especificidade ao método, porque uma axila com alta avidez pelo FDG é bastante sugestivo de doença, né, de malignidade. Os linfonodos extraaxilares e as metástases, eles apresentam alta sensibilidade e alta especificidade ao método. E o PET, ele tem algumas limitações, que são os falsos positivos e os falsos negativos. Como falsos positivos, a gente tem as doenças inflamatórias, como uma mastite, infecciosas, lesões benignas, como uma hiperplasia ductal, alguns cistos de mama, que podem apresentar uma alta avidez pelo FDG, e isso não significa que são doenças, então é necessário correlacionar com outros métodos e também avaliar a história clínica desse paciente. Como falso negativo, nós temos as características histopatológicas, alguns tumores, como os produtores de mucina, né, os mucinosos, ou os tumores lobulares, eles têm um metabolismo glicolítico um pouco mais tênue, e em comparação com as lesões ductais, eles podem ter um menor metabolismo, uma menor avidez pelo FDG, assim como as lesões menores que 1 centímetro e os carcinomas e as lesões in situ. E existem também os indicadores de uma alta avidez pelo FDG, o tipo histológico ductal, os tumores indiferenciados, os que são hormônios negativos, como o estrógeno negativo, progesterona negativa, e o marcador molecular, que é o HER2 negativo. Esses apresentam um alto metabolismo glicolítico, consequentemente, uma alta avidez pelo FDG. Onde o PET ele tem o seu maior efeito na detecção de lesões mamárias identificadas acidentalmente. Então, um paciente foi lá para fazer um PET, não era por indicação de lesão de mama, e foi detectado uma avidez em mama. E os estudos mostram que cerca de 30% a 40% dessas lesões que são identificadas ali, elas são malignas. E podendo ser um carcinoma mamário, um linfoma ou uma metástase. Então, é necessário correlacionar com mamografia, ultrassom ou ressonância. E
também é indicado para o estadiamento sistêmico no diagnóstico inicial de câncer de mama local avançado. Então, é um exame que a gente faz, né, o corpo inteiro, né, o padrão crânio até raiz de coxa, e ele vai detectar malignidade em áreas que são insuspeitas, como linfonodos extraxilares ou metástases à distância. O PET também ele tem uma boa indicação, né, um bom efeito na avaliação de resposta ao tratamento em pacientes metastáticos. Então, assim, ele avalia melhor a resposta do tratamento do que a tomografia quando nós estamos falando sobre metástases ósseas, assim como as suspeitas de recorrência, porque o PET ele é superior à tomografia, à cintilografia óssea, também nos referindo à meta óssea. A minha revisão bibliográfica eu fiz através desse artigo, que foi publicado na Revista Americana em 2019, e eu gostaria de fazer uma consideração. A minha paciente que eu apresentei, ela teve estadiamento clínico como um estádio 3B, e naquele momento teria sido muito bem indicado um PET. Por quê? Pela probabilidade, pela chance de identificar, né, lesões nodais extraaxilares, assim como metástases. E isso pode o quê? Poderia o quê? Alterar o estadiamento e, consequentemente, o seu prognóstico e tratamento. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada, quero agradecer aos organizadores, à sociedade também por essa oportunidade, e assim, com um carinho muito especial a todos os meus preceptores que sempre me apoiaram, colocam assim, a gente para frente mesmo, e muito assim, especial a doutora Delani e ao doutor Lucas que está aqui comigo. Obrigada. Muito bem, Keren, parabéns pela apresentação, viu? Foi excelente, super didática, você fez uma revisão super boa. Parabéns aí. A gente vai então seguir com as apresentações dos próximos residentes, e aí no final a gente abre para os preceptores, para os residentes, para todo mundo, tá? Parabéns, gostei muito. Lindas imagens, viu? Parabéns. Obrigada. Bem, então nós vamos para o segundo caso da noite, né? Quem vai apresentar o segundo caso é o grupo do Procardíaco, lá no Rio de Janeiro, do professor Cláudio Tinoco, conhecido de todos, nosso querido professor, que fala muito de cardiologia, mas também oncologia. E o residente dele que vai apresentar é o Jonas Desterro, R2 deles. Então, Jonas, por favor, pode iniciar sua apresentação. Keren, a gente precisa primeiro só que você interrompa o compartilhamento da sua tela para que o Jonas possa apresentar. Aqui, como que faz isso? Tá do lado do chat onde você foi. Ai, meu Deus. Do lado? Ou lá em cima, do lado onde você está falando, que você está compartilhando a sua tela. Ai, eu não tô vendo, não. Eu tô vendo só vocês. Mas está uma linha verde, percebe que tem uma linha verde na tela. Deve ter uma linha vermelha também. Tem só apertar aqui. Agora deu certo? Deu. Ai, muita Deu. tecnologia. Nossa, tranquila. normal, gente, normal, fica tranquila. Todo dia a gente aprende uma nova. Com certeza. Vamos lá, o Jonas já está aí, né, Jonas? Bem-vindo, Jonas. Vamos Tudo lá para bem? a sua Boa noite. apresentação. Boa noite. Agradeço o convite da sociedade, né? E agradeço também ao Procardíaco, nossos preceptores daqui, principalmente o Dr. Cláudio Tinoco, que todos nós conhecemos, né? Muito bem. Então, meio nervoso, mas vamos chegar. Isso, apareceu já a sua tela. Vamos lá. Todos estão Perfeito, vendo? Jonas. Ok. Então, vou apresentar um caso de câncer de mama com diferenciação neuroendócrina, que nós recebemos essa paciente aqui no serviço. Então, uma paciente feminina de 68 anos, tá? Ela apresentou uma dor lombar com compressão de L3, com características secundárias. Isso na tomografia e na ressonância posteriormente. O primeiro histopatológico dela
apresentou um tumor neuroendócrino pouco definido. Uma paciente tem doença de Hashimoto, tem uma artrite reumatoide, dor óssea, fez quimioterapia e radioterapia prévias e é tabagista. Tem um pai que faleceu de câncer decorrente de complicações do câncer de pulmão e uma mãe com câncer de mama. Tá? A paciente usava eutirox, hidroxicloroquina e Tilex. E nossa hipótese principal seria um tumor neuroendócrino sem etiologia conhecida. Porém, depois a gente pediu uma revisão histopatológica, principalmente para saber realmente o tumor primário. Nessa revisão, a gente pôde observar que tinha realmente um tumor neuroendócrino, na verdade, era um câncer de mama, tá, com diferenciação neuroendócrina. Lembrando que a sinatofisina e cromogranina A eram positivos e a gente não tinha o grau de KY67, KI67. Tá? Então, primeiro ela apresentou os sinais e sintomas de uma compressão medular, né? Dor, né? Desconforto ao andar, parestesia em membros inferiores. Quando foram averiguar com tomografia e ressonância, viu que se tratava de uma compressão de L3, né? Com características secundárias, né? E ela foi, então, referenciada para fazer histopatológico, tá? E bioquímica dessa lesão. E depois, com o resultado que veio tumor neuroendócrino não de etiologia desconhecida, não definida, ela foi referenciada para o nosso serviço para fazer o octroscan. Né? No octroscan foi observada uma lesão, uma captação, né, do octrotídeo no lobo do lobo de tiroidiana à direita. E por isso, depois ela foi referenciada para fazer uma ultrassonografia tiroidiana com PAP para saber se essa captação é maligna ou não. Porém, nessa ultrassonografia, só foram visualizados nódulos e o histopatológico, né, essa função aspirativa de agulha fina, deu como só nódulos tóxicos, adenoma tóxico, na verdade. Tá? Em seguida, a paciente fez um PET-CT com FDG, né, para avaliar se tinha alguma outra lesão além da que a gente viu no octroscan, né, que é um exame mais sensível, e ver realmente lesões hipermetabólicas, glicolíticas. Nesse FDG, a gente conseguiu ver várias captações, principalmente ósseas, tá? Então, realmente, esse câncer de mama, por exemplo, comprometeu o sistema ósseo com lesões secundárias. Também depois ela fez um PET-CT com DOTA galho 68, que também confirmou isso. E foi referenciada para o nosso serviço para esse tratamento, né, com o lutécio 177 DOTA-T. Tá? Depois foi feita a revisão de lâmina e o diagnóstico final foi do câncer de mama com diferenciação neuroendócrina e, posteriormente, suspensão, né, desse tratamento com lutécio para fazer o tratamento com câncer de mama. Então, a paciente só fez 2 ciclos de lutécio, quando, na verdade, deveria fazer pelo menos 4. Então, existem 2 grupos que expressam esses receptores somatostatina, do tipo 2 principalmente. Então, são aqueles grupos de doenças que não têm relação com tumores neuroendócrinos, então fazem diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, câncer medular de tireoide, que poderia ser o caso, mas foi descartado, né? Neuroblastoma, feocromocitoma, paragangliomas, câncer de pulmão de pequenas células e tumor de células de Merkel. Então, a paciente foi descartada todas essas condições. No outro grupo, com esse receptor, a gente tem que pensar, dependendo dessa doença, se essa paciente tem relação ou não com o tumor neuroendócrino. Então,
Por exemplo, essa paciente, será que tinha um câncer diferenciado de tireoide, então papilífero folicular? A gente viu que não. Câncer de próstata, ela é feminina, então não ia ter. E entrou no câncer de mama. Então, onde a gente foi feita a revisão histopatológica, clínico, clínico laboratorial, então realmente era um câncer de mama com diferenciação neuroendócrina. Então, a cintilografia com octreotídeo, ela vem basicamente para visualizar, para averiguar, né, investigar tumores neuroendócrinos bem diferenciados, tá? Os desdiferenciados ou pouco definidos, a gente não consegue ver essa captação, porque não tem receptores somostatinas quanto esses diferenciados, por isso realmente não captou, tá? Serve também esse exame para estadiamento oncológico, tá? Seleção de pacientes para tratamento ou não tratamento com lutésio ou ítrio e acompanhamento dessas lesões. Já o PET-CT com FDG, ele serve principalmente para avaliar hipermetabolismo glicolítico, tá? Então, os tumores, principalmente, né, os malignos, ele tem uma alta concentração, né, alto poder de hipermetabolismo, tá, celular, glicolítico principalmente, então a gente consegue avaliar através desse PET. Diferenciação das lesões entre lesões benignas e lesões malignas. A gente também consegue averiguar, né, o tumor primário, a etiologia desse tumor primário, o estadiamento também, a resposta terapêutica, diferenciar tumor viável, ou seja, se aquele tumor ainda pode ser tratado ou não, tá? Se tem uma recorrência tumoral, se essas lesões aumentarem de tamanho, de qualidade, de quantidade, então a gente consegue avaliar. Planejamento terapêutico importante e também para a viabilidade miocárdio. Já o PET DOTA com galho 68, a gente usa ele basicamente para estadiar lesões, para localizar o tumor primário, acompanhar esse paciente, o tratamento, e ele usa também os parâmetros visuais, né, quantitativos, e os semi-quantitativos, que é o SUV. Né? Esse SUV, na verdade, é uma quantificação daquela captação naquele lugar. Então, ele vai ver, dependendo do valor que for obtido ali, se aquela lesão realmente, se a intensidade daquela lesão é realmente, me fala se é uma lesão maligna ou benigna. Então, a paciente foi referida, né, para fazer a cintilografia com octreotídeo. Essa é a imagem do corpo inteiro, na minha imagem planar, imagem anterior, onde a gente pode ver uma captação discreta na região cervical. O restante nos seus sítios fisiológicos de distribuição. Aí, quando a gente fundiu essas imagens com a CT, a gente viu que essa captação discreta na região cervical era devido realmente ao lobo tireoidiano à direita. Tá? Foi daí onde que a gente foi orientar a paciente para fazer a ultrassonografia e parte. Mas, ainda assim, a paciente foi referida para o tratamento com lutésio. Ela fez 2 ciclos. Então, aqui a cintilografia, não, após o primeiro ciclo do lutésio, lutateito, onde a gente pode ver algumas captações anômalas, tá? Principalmente pelo esqueleto. E na fusão, a gente vê várias captações anômalas focais, tá? Na coluna vertebral, até no crânio, nas costelas em si. A gente fez também, depois do segundo ciclo de lutésio, a nova cintilografia, onde a gente pode ver, por exemplo, comparar, né, na verdade, o primeiro ciclo com as imagens estáticas de corpo inteiro, né, visão anterior e posterior, essas captações que eu tinha mostrado aos senhores, e depois do segundo ciclo, essas captações ainda permaneceram, indicando que realmente não houve um tratamento eficaz, digamos assim, até o segundo ciclo, né, com lutésio. No PET-FDG, nesse corte sagital, só a TC, a gente já vê
algumas lesões mistas na coluna cervical, na coluna como um todo, tá? Principalmente lombar e dorsal. Na cintilografia, a gente vê algumas captações anômalas na coluna vertebral dessa paciente e na fusão, principalmente de L3, né, e D4 e D3, a gente consegue ver essas captações focais mais intensas. Realmente, sítios de lesões secundárias. É outro corte, tá? No axial, a gente vê essa tomografia como as lesões na coluna vertebral também, lesão de caráter misto, né? Então, osteoblástica e lítica. Na cintilografia, a gente consegue ver essa captação nessa vértebra e na fusão, essa intensidade aumentada nessa vértebra. Continuando, o mesmo PET, lesões mistas, realmente na tomografia, várias captações anômalas discretas, né, na cintilo, e na fusão com a ATC, a gente consegue ver essas captações anômalas focais, nessa vértebra principalmente. E aqui também, na coluna, tá, vertebral e nas costelas. Bom, então, realmente, o histopatológico nos evidenciou um carcinoma metastático com CEA positivo, CK7 e CK20 negativos. A ultrassonografia tiroidiana e PAF, nódulos no lóbulo direito, Bethesda 2, então é realmente um nódulo benigno, ou seja, um bócio nodular, nesse caso. O PET, DOTA-TOC, com galho 68, hipercaptações, várias hipercaptações, realmente, no lóbulo direito da tireoide, lesões líticas em C2, T1, né, na coluna vertebral como um todo. Então, lembrando que, na teoria, um SUV maior do que 2,5, realmente a gente tem que pensar em lesões malignas, né? E a cintilografia renal com DTPA foi normal, tá? Isso serve para o tratamento com teste. Antes do tratamento com teste é feita essa cintilografia. A paciente também fez uma cintilografia óssea posteriormente, realmente mostrava múltiplos focos de hiperfixação anômala, né, desse radiofármaco, do MDP. A gente pode ver nessas imagens. Então, a paciente tem múltiplas captações focais espalhadas pelo esqueleto, tá? Como um todo, principalmente na região de tórax. Então, só para revisar aqui, o câncer de mama com diferenciação neuroendócrina é um tumor único e raro de se acontecer, cerca de aproximadamente menos de 5% dos tumores malignos de mama, tá? Ele tem uma característica de superexpressar os receptores de somatostatina do tipo 2, principalmente, né? Por isso que ele é referenciado para tratamento com lutécio. Possui essa capacidade de positivar a sinaptofisina e cromogranina A, tá? Tem um prognóstico muito reservado, tá? Viral obscuro. E a terapia radioisotópica com lutécio, com 77 DOTA-T, é promissora, apesar de ainda não terem realmente estudos muito importantes nessa área, tá? E só lembrar aqui nesse quadro, vou mostrar os principais sítios de tumores neuroendócrinos, tá? Então, o principal sítio realmente é o trato gastrointestinal, né, como selinoma, gastrinoma, etc. O segundo vem com o intestino delgado e o terceiro, colo retal. Então, realmente, o câncer de mama foi um diagnóstico diferencial bem à parte, né? Realmente não está nem nessa lista aqui. Tanto é que é um câncer de mama com diferenciação neuroendócrina. E aqui eu só coloquei um quizinho no finalzinho, perguntando a principal indicação para o tratamento, né, de tumor neuroendócrino com radionuclídeo. Vocês querem responder no final ou querem que eu pare aqui?
que pode continuar, a gente faz perguntas, bate-papo no final. Tá bom. Obrigado. Então, coloca como resposta, a principal indicação, né, para o tratamento de tumor neuroendócrino com lutécio são tumores bem diferenciados, inoperáveis, né, ou metastáticos. E o que significa o score de Krenning, né? Ele indica a intensidade da captação desse radiofármaco no octroscan, tá? E após tratamento com lutécio, né? Então, por exemplo, se eu tenho um grau de captação 1, isso quer dizer que a captação desse radiofármaco é menor do que a captação do fígado. O grau 2 é quando a captação do radiofármaco é igual à captação do fígado. O grau 3, captação maior do que o fígado, e o 4, captação maior do que o baço ou rim. E por que não houve captação de L3 no octroscan? Porque, deixa eu voltar. Como que eu volto? Porque a lesão não tinha redução de receptores de somatostatino do tipo 2. Tá? Tá. Então, o que a gente conclui? Que é fundamental realmente definir a etiologia dos tumores neuroendócrinos para o tratamento eficaz. Tá? Então, não adianta você começar um tratamento, mesmo com diferenciação neuroendócrina, se você não sabe a causa etiológica dele, né? E apesar de poucos estudos no tratamento de tumores de mama com diferenciação neuroendócrina, com lutécio, há evidências promissoras para o emprego dessa técnica. Então, realmente, ainda não existem estudos grandes, né, meta-análises, mostrando que o lutécio iria realmente tratar esse tipo de câncer, né? Mas, como ele expressa esses receptores, ele tem um futuro promissor, né, nesse tratamento. E realmente não foi possível realizar o tratamento completo, né? Então, 4 ciclos de lutécio, porque a paciente realmente veio a falecer depois do início do tratamento para o tumor de mama. Então, agradeço a todos, desculpa qualquer coisa. Muito obrigado, Dr. Cláudio, a equipe HPC, né, Hospital Procardíaco, e a todos os organizadores do evento. Bem, parabéns, Jonas. Obrigada pela apresentação. Eu adorei quando eu vi sua apresentação que eu recebi antes. Falei, poxa, legal, porque veio, né, um tumor neuroendócrino aí de mama, fugiu um pouquinho dos outros casos, então legal, diversificou bastante, apresentou super bem, excelente revisão. Vamos então para o Vamos então para o nosso terceiro e último caso. Então, o terceiro caso vai ser apresentado pela equipe nossa lá da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Eu e a doutora Mariana Lima orientamos o nosso residente na apresentação. Então, eu gostaria de chamar o Stefan Pinheiro, nosso R3, para apresentar o último caso. Bom, boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela aqui para apresentar. Dá para todo mundo ver? Sim. Então, dando continuidade aos casos, vou trazer um caso de uma paciente com câncer de mama que procurou o CAISM, que é o Hospital da Mulher, e a gente fez os estudos dela em conjunto, na Unicamp e no CAISM. Então, uma paciente de 78 anos que foi encaminhada para o CAISM com um nódulo palpável na mama direita, já estava há 1 ano com esse sintoma e tinha havido um crescimento nos últimos 6 meses, isso em abril de 2019. Ao exame físico, ela apresentava um nódulo no quadrante superolateral da mama direita de 6,4 por 5,1 centímetros, com a axila e a fossa supraclavicular negativas à palpação. A mama esquerda era normal, então foi realizada uma core biopsy que identificou na anátomo patológico um carcinoma ductal invasivo na mama direita, com Ki67 de 90%, ou seja, um alto índice de proliferação celular, receptores negativos, tanto hormonais quanto HER2, ou seja, um triplo negativo, já T3 ao estadiamento clínico. Ela fez uma cintilografia óssea para complementar o estadiamento que ela havia feito com tomografias contrastadas.
não foram detectadas nenhuma metástase, nem nas tomas de tórax, abdômen e crânio, nem na cintilografia óssea. Então, ela passou a ser estadiada como um CT3N0M0. Então, ela prosseguiu para a quimioterapia neoadjuvante, também fez o esquema ACT, né, adriamicina, ciclofosfamida e Taxol. Não entrou o Herceptin por conta do HER negativo, né? Depois da quimio neoadjuvante, em novembro de 2019, ela foi para a cirurgia de quadrante, mais biópsia do linfonodo sentinela. Então, foram realizadas injeções, uma injeção pré-areolar, né, periareolar, intradérmica, e a drenagem evidenciou 2 linfonodos sentinelas na axila e um linfonodo paramediastinal. Então, essa captação focal aqui, né, na marcação, era um linfonodo paraesternal, né, na topografia paraesternal, uma drenagem não comum. E durante a cirurgia, foi abordado a axila, né, como de costume, foi retirado um linfonodo cirurgicamente com auxílio do probe, e esse linfonodo veio negativo. Então, o estadiamento dela, né, N0, né, na biópsia de linfonodo sentinela. Então, com isso, ela foi encaminhada para radioterapia local adjuvante, né, até abril de 2020. No segmento, em julho, ela percebeu um nódulo, voltou para o setor e foi detectado a ultrassom um linfonodo suspeito. Então, ela teve uma recidiva na axila direita, um linfonodo axilar atípico, né, de dimensões aumentadas, e foi biopsiado, também detectou o mesmo tumor que ela tinha antes. 2 meses depois, ela foi para uma reabordagem da axila, que detectou carcinoma ductal invasivo residual e tinha metástase em 2 de 10 linfonodos, e esse tecido tumoral evidenciava pouca resposta ao tratamento, então realmente mostrando as características agressivas do tumor. 1 mês depois, ela foi encaminhada para a gente para a realização de um PET-CT com FDG, tanto para avaliação residual local, quanto para análise de lesões à distância. E o que foi observado foi uma captação discreta, difusa, no tecido mamário, em áreas de densificação do tecido subcutâneo e algumas coleções. Então, aqui as áreas de densificação e as coleções com SUV de 6,8. Também foi detectado um linfonodo cervical à esquerda com uma captação moderada, mais provavelmente inflamatória. Aqui essas captações não são simples de diferenciar de doença residual de uma atividade inflamatória pós-cirúrgica. Na verdade, pouco tempo depois desse exame, a paciente começou a apresentar febre, e ela foi puncionada, foi culturada, essas coleções foram culturadas, ela estava infectada, entrou com oxacilina e depois melhorou. Então, esse PET em outubro de 2020. No segmento, ela apresentou recidiva axilar, nova recidiva clínica. Então, aqui mais em detalhe só o linfonodo cervical, né, que foi interpretado como inflamatório. E no segmento, em fevereiro de 2021, a recidiva clínica foi detectada, né, com lesões expostas na pele, e aí o cenário já muda completamente. A gente não vê mais aquelas alterações, né, da cirurgia e da infecção, e o que a gente vê são múltiplas áreas focais de hipercaptação intensa do radiotraçador na axila, na fossa supraclavicular e, inclusive, na cadeia torácica interna, aqui para external, um linfonodo bastante hipercaptante. E a tomografia evidenciava múltiplas áreas, né, inclusive na cicatriz cirúrgica, múltiplos nódulos, todos com SUV bastante elevado. Na cadeia axilar nível 1, SUV de até 35, na torácica interna 24,3, e nessa cicatriz cirúrgica, no espessamento cutâneo, SUV de 34,5. Então, a paciente mostrou aí o comportamento mesmo de recidiva de um tumor agressivo, né? Além disso, ela apresentou alguns pequenos nódulos pulmonares sem aumento do metabolismo, não calcificados, intralobulares, centrolobulares, né? Que também são suspeitos para cometimento metastático.
Então, aqui a análise comparativa dos dois exames da paciente, né, do PET de outubro e o PET de fevereiro. É claro que existe uma influência ali da pandemia no segmento clínico da paciente, né? E aqui em fevereiro ela já com uma lesão loco-regional bastante avançada. Então, fazendo uma breve revisão, onde enquadraria essa paciente aqui na NCCN, o estadiamento inicial na NCCN, ele deixa como opcional o uso do PET, tanto o fluoreto quanto o FDG, e tanto na recidiva axilar também, eles deixam como opcional. E é claro que isso é um guideline que deve ser individualizado para cada paciente e para cada situação, né? Uma vez que você tem um alto risco histológico, um tumor de alto grau com triplo negativo, proliferação elevada, numa vigência de uma possível perda de segmento, talvez o PET fosse ajudar mais precocemente. Também trouxe esse artigo da ADR, que a doutora Keren apresentou, do uso clínico do PET-CT, né, no câncer de mama. Você vê a diferença entre a metástase, o paciente metastático e a doença loco-regional, a expectativa de vida em 5 anos é muito diferente. 76% a 99% dos pacientes vão ter uma expectativa de vida de 5 anos boa só com doença loco-regional. Em comparação, esse número cai para 30% no máximo dos pacientes metastáticos, né? Realmente, para o estadiamento da doença local, o PET-CT ele tem baixa especificidade. Alguns tumores apresentam até mesmo baixa afinidade pelo FDG. No entanto, a especificidade para o linfonodo axilar é alta, uma vez que se afasta outras causas, né, doença inflamatória, que o paciente não tem uma infecção, ou a paciente não teve um artefato técnico, por exemplo, como extravasamento e absorção linfática do traçador. O axila positiva para o FDG apresenta alta especificidade. Para a detecção de doença loco-regional, também ele é extremamente específico e ele vai alterar, inclusive, o campo de radioterapia. Então, o uso do PET, a detecção precoce dessas metástases loco-regionais, ela pode até aumentar um campo de radioterapia, por exemplo, numa paciente. Veja que ela teve drenagem para aquele linfonodo na progressão da doença dela, né? Essa tabela tenta resumir um pouco, né, a especificidade e a sensibilidade do PET. A sensibilidade, é lógico, é alta para metástase, né, como costuma ser o FDG, mas para o tumor primário ela é baixa. Em contrapartida, a especificidade é alta para axila, né, e inclusive para as metástases, principalmente quando você está utilizando a tomografia junto para afastar falsos positivos, né, com análise anatômica em conjunto. Então, em vários estudos retrospectivos e alguns prospectivos, foi se evidenciado o benefício do PET-CT com FDG no câncer de mama, desde quando ele encontra lesões incidentais na mama, que podem ser outros tumores ou metástases de outros tumores, até para o estadiamento inicial da doença localmente avançada, principalmente, né? Ele é extremamente útil na avaliação da resposta ao tratamento da doença metastática, e inclusive muito mais sensível para essa avaliação do que a tomografia. E claro, na detecção de metástases à distância, né? Aqui tem uma tabela do Gary Olner, que ele traz um estudo que é a resposta à terapia, né, a curva de sobrevida, quando você faz análise da resposta à terapia com diferentes métodos, né, com PET-CT versus a tomografia. Então veja que o paciente que é respondedor ao PET, ele faz um PET-CT e responde ao tratamento, a curva de sobrevida dele é bem maior, né? Mais pacientes atingem a sobrevida de 60 meses. E você vê que o não respondedor PET, a diferença significativa estatística aqui, muito grande, né? Então, o PET é muito mais sensível que a tomografia para fazer esse tipo de avaliação. Em conclusão, é evidente que o PET vai alterar vai alterar o prognóstico, vai alterar o jeito como a paciente com câncer de mama é encarada, principalmente no estádio 3 e 2B, onde as metástases podem ser flagradas em até 30% dos casos precocemente, principalmente quando o PET está bem indicado na doença localmente avançada, né?
E como eu falei, uma mensagem, eu acho que o guideline tem que ser individualizado, né, de paciente para paciente, inclusive de situação para situação em que a gente está vivendo, né? Então, às vezes, um PET precoce, ele acaba encurtando os caminhos que a paciente vai passar e acelerando o tratamento adequado. Era isso que eu tinha para trazer hoje, e obrigado pela oportunidade e obrigado pela atenção. Muito bom, Stephanie, excelente apresentação também. Olha, os 3 residentes palestrantes estão de parabéns, seguiram assim perfeitamente cronometrado o tempo de apresentação. Estou impressionada. Profissionalismo nota 1000, viu? Vocês só tem futuro, vocês, viu? Muito bom. A gente teve um probleminha, acho que, né, assim, alguns perceberam aí na transmissão no YouTube, né, pelo que eu percebi, ela começou agora há pouco, então, acho que a gente vai contar mais com quem está aqui na participação pelo Zoom mesmo, para as perguntas e comentários, né? Eu acho que já fica uma dica aí para os residentes que estão assistindo, que vocês viram que tanto a Keren como o Stefan colocaram aí um artigo do Gary e o Leiner, né, uma revisão, então já fica assim um ótimo lugar de estudo para vocês, quando vocês forem revisar, né, o PET aí no câncer de mama, então já fica essa dica, já corram atrás desse artigo aí, pede para os colegas aí que apresentaram. Então, eu queria, assim, como a gente, pelo que eu vi aqui, ainda não tem perguntas, então, assim, quem quiser perguntar, os residentes, principalmente, fiquem à vontade, coloquem aí pelo chat, pode ser no privado mesmo. Enquanto o pessoal vai assim, se animando para fazer alguma pergunta, eu queria aproveitar para ver se os preceptores, né, o Lucas, o Tinoco, gostariam de fazer algum comentário aí da apresentação dos alunos deles, começando pelo Lucas. Boa noite, Bárbara. Obrigado. Primeiro, eu quero parabenizar a sociedade pelo ponto que está fazendo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para todos os residentes, para se conhecerem e mostrarem o trabalho deles e para a gente de aprender com eles. A Keren, muito boa, parabéns pela apresentação. De consideração mesmo, eu não tenho nenhuma. Então, tá bom. Olá, Tinoco. Faz tempo, saudades. Oi, Bárbara, tudo bem? Prazer Tudo bem? falar contigo. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer muito o convite, a gente está muito feliz. Essa valorização que a sociedade está fazendo do residente é muito importante, é uma coisa assim, para quem gosta, eu gosto muito, né? É uma das coisas que eu mais tenho de apego é poder ensinar as pessoas o que eu acho que é único, né, que é a medicina nuclear, que é o que a gente se dedica, né, no dia a dia. E dar essa oportunidade do residente preparar, estudar e desafiá-lo a tornar o conhecimento uma coisa mais ampla é fundamental. Eu fiquei muito feliz com a apresentação do Jonas, já mandei aqui para ele. E esse caso eu escolhi para ele apresentar. É um caso difícil, complexo, porque eu queria que as pessoas aprendessem com o erro que eu tive, né? E é esse o recado, né? Essa paciente ela foi encaminhada com um diagnóstico de tumor neuroendócrino, porque tinha uma biópsia mostrando o tumor neuroendócrino e tinha exames de imagem com captação com o receptor de somatostatina. Ela chegou a fazer um PET com galho e captava. Só que não tinha o tumor primário, né? Vai falar, é um tumor neuroendócrino de etiologia desconhecida, tem muita metástase, tem uma captação, vamos tratar com lutécio, né? E quando a gente começou a tratar com lutécio, a captação com lutécio era muito baixa e a paciente tinha muito mais doença na cintilografia óssea, né, vários pontos. Eu me lembro na época, eu acompanho esses pacientes sempre clinicamente, né, faço questão absoluta de participar, né, das consultas e pelo menos um contato inicial, né, a equipe é muito grande
E aqui eu quero fazer um agradecimento a todos da equipe, tanto da universidade, a equipe que eu trabalho no Procardíaco e no Hospital Vitória, né? Todo mundo muito ligado nesses pacientes. A paciente tinha desproporção, tinha muita dor e muita doença óssea. E na cintilografia óssea que o Jonas mostrou, muita lesão blástica e lesão lítica, né? Então não era um padrão que você vê em tumor neuroendócrino, né? Tumor neuroendócrino você tem geralmente metástases viscerais. E aí a gente conversou, tinha uma imagem suspeita num exame, não lembro se era no ultrassom da mama, alguma coisa assim. E aí na revisão da lâmina, ela tem um tumor de mama com a diferenciação neuroendócrina. Isso é um tumor raro, como o Jonas falou. Ela foi, então, direcionada para um tratamento de câncer de mama, mas esse é um tumor agressivo, né? Igual o câncer de próstata, com diferenciação neuroendócrina. São tumores agressivos, geralmente com prognóstico ruim. Mas a paciente, quando foi fazer o tratamento do câncer de mama, ela teve uma melhora, mas depois acabou falecendo, né? Então, o meu maior ensinamento, o Jonas colocou isso para vocês, é assim: nem tudo que capta galho 68 DOTA é tumor neuroendócrino, e vocês têm que ter um leque de diagnósticos diferenciais, né? Linfoma capta, sarcoidose capta, tuberculose capta, até uma bala com um processo de reação a corpo estranho, processo de granuloma que é feito em volta, vai captar muito às vezes, né? Então é necessário que você trabalhe sempre de modo multidisciplinar, né? Com a equipe clínica, oncológica, radiológica e patologia, para que você possa oferecer o melhor para esse caso. Fiquei muito feliz do Jonas preparar e mostrar para eles um pouquinho diferente, né? Então, um tumor de mama que teve uma expressão aí que pareceu para a gente inicialmente como um tumor neuroendócrino clássico e não era. Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo, viu, Tinoco? Parabéns pelo caso, Obrigado. viu? Aprendemos bastante com vocês também. Alguns do demais aqui gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria só aproveitar o ensejo, dar parabéns para os 3 apresentadores, realmente foram fantásticos e casos riquíssimos. Vocês realmente têm futuro para dar aula para a gente aí nos cursos, né? Vocês estão de parabéns. Parabéns também aos preceptores. Residente bom assim é porque foi residente bem treinado em bons serviços, né? Então, muito obrigada mais uma vez a participação de vocês. Eu gostaria de fazer um comentário também, quando o pessoal continua se aquecendo para Keren. Eu gostei muito, Keren, que você reforçou bastante a diferença, né, da indicação do linfonodo sentinela e do PET-FDG, né, que o linfonodo sentinela é para pesquisar micrometástases, né, quando o PET-FDG não vai ter a sensibilidade alta nesses casos, né? E eu fiquei com alguma coisa, eu pedi na sua apresentação, que você mostrou 2 cintilografias negativas do seu paciente, logo em seguida um PET FDG positivo. Eu perdi, qual que foi o tempo, mais ou menos, de diferença de um exame para o outro? A primeira cintilografia ela fez em abril de 2019, a segunda ela fez em janeiro de 2021 e o PET ela fez em fevereiro de 2021. Tá, é uma diferença pequena, né, assim, da segunda cintilografia óssea para o PET, né? E a cintilografia óssea era bem normal, né? Sim, teve um discreto foco em calota craniana, mas que não foi evidenciado no PET. E no PET foram evidenciadas outras lesões, descritas até mesmo como lesões osteoblásticas. Sim, exatamente, mostrando, né, a diferença de sensibilidade, né? Até, inclusive, quando tem lesão lítica, né, o PET vai captar mais, né, vai ser mais sensível, né, do que a cintilografia óssea, né? Então, um caso muito bom. Então, tá ótimo. E Stefan, gostaria de fazer algum comentário da sua paciente, que a sua paciente também era um triplo negativo, KI67 elevado, né? Você gostaria de ter feito um PET nela, assim, mais no início? O que você acha?
Eu acho que sim, um histológico desfavorável, né, triplo negativo, com Ki67 bem alto, e é um tumor que provavelmente ia se comportar agressivo, assim, né? Tem que ficar em cima para não perder o time, né? E o último exame dela agora é de fevereiro, ela vai ser encaminhada para Master Radical agora e com certeza ela vai voltar com quimioterapia. E vamos ver o próximo PET dela como responde, né? Continuar seguindo ela. Sim, sim, exatamente, né? Quer dizer, mostra bem que nesses casos assim avançados, né, assim mais agressivos, né, vamos dizer, o PET acaba tendo uma grande aplicação, né, no estadiamento, uma sensibilidade maior aí para avaliar essas metástases, né, linfonodos à distância, metástases à distância, né? Então, eventualmente, ela poderia ter se beneficiado também de um PET mais precoce, né? Uma paciente bem com tumor bem agressivo. E os demais? Mais algum comentário, perguntas? Posso fazer um comentário? Sim. Já que está todo mundo calado. Olha, parabéns, realmente, exceção incrível, a gente aprendeu demais aqui. E o que eu achei mais interessante é a gente ver como a medicina nuclear, né, ela realmente se destaca, né, na condução desses pacientes com câncer de mama, e a Keren, todos os três ilustraram muito bem isso, inclusive mostrando a cintilografia óssea, a pesquisa do linfonodo sentinela e o FDG. E o que eu fiquei assim, pensativa, principalmente no primeiro caso, Keren, que na realidade, eu fiquei assim super surpresa, porque quando ela apresentou, a gente via que o paciente já tinha um estadio mais avançado, ela era um receptor, tanto estrógeno como progesterona negativo, mas era um HER2 positivo. Aí ela fez a terapia neoadjuvante, e foi para a cirurgia, fez o esvaziamento, né? E veio tudo negativo. E aí, depois tem aquela virada, assim, rapidamente. No ano seguinte, a paciente aparece com um tumor na região hilar e uma metástase. E eu até pensei, como ela era ex-tabagista, meu Deus, será que é um segundo tumor que ela vai apresentar? Agora é um câncer de pulmão. Mas, na realidade, não. E a outra coisa que eu fiquei pensando, Bárbara, aqui, porque ela teve aquela queda da fração de ejeção, e aí suspenderam o trastuzumab dela, e se não foi isso também que prejudicou e fez ela voltar, porque a princípio a gente pensou, nossa, ela negativou tudo, né? Fiquei até assim, será que é assim? Não poderia, mas ela fez a cirurgia, se a gente a mastectomia veio negativa, e a gente viu que realmente, se você não tiver um acompanhamento de perto, esses tumores são muito, muito, muito agressivos. Então, a gente tem que ter esse segmento, e mesmo com exames negativos, não podemos baixar a guarda aí. E essa questão da cardiotoxicidade também, a gente também faz a parte de cardiologia e fica imaginando o coração, mas nesse caso a pessoa tem que acompanhar de perto, começar cardioprotetor e realmente pesar risco-benefício, porque quando ele volta, o câncer, aí é mais difícil de a gente fazer esse controle. Sim. Então, é só esse comentário que vocês me fizeram viajar. Em cada caso, a gente não conhecia, né, nenhum caso, e ficou aqui realmente incrível. Foi uma sessão espetacular. Obrigada. Muito bom, acho que ficou uma super revisão, né, aí do câncer de mama, medicina nuclear em câncer de mama. Mais algum comentário? Senão aí eu vou passar vou encerrar a parte dos casos e passar para o Marcelo, que o Marcelo vai fazer um encerramento. Na verdade, né, eu queria falar também dos meninos, que foram apresentações incríveis, né? Eu acho que dificilmente em congresso a gente acha tão pontuais, né? Conseguem seguir tão a risco os tempos como os três, né? E engraçado porque, assim, como que o primeiro e o terceiro caso acabam se encontrando de alguma maneira, né? A Keren preocupada com a micrometástase que poderia passar, falando da sensibilidade limitada, e o Stefano falando da especificidade do PET-FDG, né? Como que a gente tem que estar pronto para lidar nos dois cenários com os métodos diagnósticos que a gente tem. Então, assim, foi muito interessante. E com um neuroendócrino, que eu acho que poucas pessoas têm a capacidade e a humildade de pegar os casos errados para mostrar o tanto que a gente consegue tirar disso. E da importância que isso tem no dia a dia da gente. Porque a gente acha que a gente só acerta e tudo,
E nesse pequena coisa que a gente vê, num caso raríssimo, com uma oportunidade ainda de tentar um tratamento de lutécio com uma paciente dessa. E excelente caso, incrível. Acho que era isso. Acho que não tem uma pergunta, seria só uma pontuar para elogiar mesmo. Muito bom. Mais alguém? Então, acho que, né, são 9h12. Acho que, deixa eu ver, chegou algum comentário. Tem uma pergunta aqui para a gente. Gostaria de saber se cogitaram a possibilidade de uma segunda neoplasia primária no caso clínico apresentado pela Keren. Acho que foi, né, na linha do comentário da Simone, né? A Simone falou isso, a hora que viu aquela coisa no pulmão, né? Pensou num... Vocês lembram disso, Keren? Se vocês chegaram a pensar num segundo primário? Num... Na discussão que a gente teve com o preceptor, a gente até questionou isso. Será que eles estão pedindo o exame, pensando que é um segundo primário? Mas, assim, o PET é um laudo A2, né, com o radiologista e o médico nuclear, e em debate, em consenso entre eles, ficou mais decidido que é um tumor, que é uma meta mesmo. Que colocaram não suspeito, né? Porque aí só se fizer o ornato patológico para bater o martelo para gente, né? Mas a princípio ficou como meta. Eu não lembro. Ela tinha outras metástases no pulmão? Ou era só aquelas? Não, era só aquela e tinha linfonodos supraclavicular esquerdo, que é do mesmo lado da lesão, assim como a lesão em pulmão e mediastinais. Uhum. Sim, que era uma lesão bem grande mesmo, né? Ali no pulmão, né? Porque a gente não sabe o contexto todo ali na hora, mas eventualmente, realmente, né, valeria a pena, eventualmente, pensar aí no segundo primário, mas imagino que o contexto lá na hora, né, levou tudo a acreditar que eram metástases mesmo, né? Do câncer de mama, né? Tá bom, tá joia. Acho que então podemos, né, encerrar a parte dos casos clínicos. Quer fazer o fechamento, Marcelo? Sim, é claro. Pessoal, primeiro gostaria de agradecer todo mundo que está presente, a toda a equipe aí que fez isso acontecer, ao convite de última hora da Bárbara, que estava apenas como supervisora aí do Stefan e acabou virando nossa moderadora, tem dado todo o apoio aí para poder fazer isso acontecer, e a todos os preceptores que deram apoio para os residentes. Com relação à transmissão, a gente teve um pequeno problema, viu, pessoal? A gente tentou correr atrás, mas no finalzinho que ela conseguiu ir para o YouTube, mas assim que finalizar a sessão, a gente vai subir o vídeo inteiro, então ela vai ficar gravada para que todos possam assistir e acompanhar e ter a oportunidade de ter esse aprendizado excelente. E aí a ideia é que essa reunião vá acontecer uma vez ao mês, tá? Às quintas-feiras, como o próprio nome diz, na Quinta Nuclear, né? E a gente espera todos vocês na próxima reunião, que o tema vai ser cardiologia nuclear. Boa noite. Vamos tirar uma foto, Marcelo? Todo Eu já tirei várias, Simone, pode foi ficar que é a tranquila. primeira. Com a Cris. Já coloquei com ela, por isso mesmo. Ótimo, então tá. Foi massa. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu por tudo. Obrigada a todos, viu? Obrigada aos residentes e aos preceptores. Boa noite. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Boa noite. Tchau, obrigada. Parabéns. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tinu.